Na Alemanha Central, em 1933, Adolf Hitler já consolidava seu poder há alguns meses. Nesse cenário, a Schutzstaffel, ou SS, era facilmente identificáveis por seus uniformes com caveiras nos bonés e as iniciais rúnicas em suas bandeiras. Os membros da SS eram voluntários que se consideravam uma elite dentro do movimento nazista, afirmando não temer a morte, seja para infligi-la ou para recebê-la. Para justificar suas ações, muitos apontam para o desfecho da Primeira Guerra Mundial em 1918 e a subsequente humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, que resultou na perda de territórios e na atribuição da culpa exclusiva da guerra à Alemanha. A essa humilhação somou-se o cenário caótico da década de 1920, com desemprego, pobreza e a ocupação da região do Ruhr por tropas francesas e belgas em 1923, que buscavam garantir o pagamento das reparações de guerra diretamente das fábricas alemãs. A SS frequentemente utilizava as tribulações dessa década como justificativa para seus crimes. Prepare-se para uma viagem ao passado, repleta de fatos, imagens e relatos que poucos conhecem sobre a temida SS. Seja bem-vindo ao canal Documentário Terrestre. O nazismo, na visão de seus seguidores, restaurou a dignidade perdida. Eles se uniram em torno de Adolf Hitler, um cabo austríaco e veterano da Primeira Guerra Mundial, que prometia apagar a vergonha nacional. A sensação era de que, após um período de miséria, eles haviam recuperado seu valor. Embora o destino final desse engajamento fosse incerto para muitos membros da SS, eles estavam satisfeitos com a mudança. Seus alvos iniciais eram os comunistas, rotulados como anti-alemães, a quem acusavam de trair a nação e de serem responsáveis pela queda do imperador com a Revolução de 1918, enquanto o exército ainda lutava contra os aliados. O nacionalsocialismo se apresentava como uma alternativa mais social e puramente alemã em comparação ao comunismo, que tinha uma ambição internacional e, segundo a propaganda nazista, era amplamente controlado por judeus. Essa narrativa consolidou a ideia de que os judeus eram o verdadeiro inimigo, ainda mais perigoso que os comunistas. Hitler, em seu manifesto, afirmava que os judeus lucravam com o sofrimento do povo alemão e se escondiam por trás de movimentos como o comunismo na Rússia e o capitalismo em Nova York. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, anunciava a iminência de um grande confronto. Esse ódio, alimentado por teorias racistas do século XIX, prenunciava o genocídio que estava por vir. Em menos de uma década, os homens da SS se tornariam os principais executores do assassinato de milhões de judeus. Desde sua criação em 1925, a SS atuava como a guarda pessoal de Hitler, destacando-se por seus uniformes pretos e sua presença constante ao lado dos líderes do partido. Eles buscavam notoriedade e se viam como uma elite. Para ser recrutado, era preciso ser alto, pelo menos 1,70 de altura, jovem com menos de 23 anos e comprovar a ausência de ascendência judaica por meio de registros genealógicos que remontavam ao século XVIII. Força, prestígio e virilidade eram os ideais promovidos. Ingressar na SS era visto como um caminho para uma vida e carreira de sucesso no Terceiro Reich. As mulheres, atraídas por essa imagem, consideravam os membros da SS como parceiros ideais, e casar-se com um deles era uma honra. A SS também era conhecida como a Ordem Negra, uma referência aos cavaleiros medievais que colonizaram o leste europeu. Seus membros se viam como os novos senhores da Alemanha, destinados a substituir a antiga aristocracia. A ideologia da SS, encapsulada no lema "Minha honra é minha lealdade", gravado em suas fivelas, exigia uma devoção absoluta que transcendia o instinto de autopreservação.
seus membros eram doutrinados a se verem como peças descartáveis de um todo maior, a nação alemã. Essa mentalidade, que os preparava para sacrificar a própria vida sem hesitação, era um pilar fundamental da organização. Eles eram moldados para se tornarem a ponta de lança racial da Alemanha, um grupo de elite supostamente capaz de suprimir emoções como a piedade para cumprir seu dever. O arquiteto dessa força foi Heinrich Himmler, uma figura central do regime nazista. Vindo de uma classe média culta de Munique, ele era um dos membros mais antigos do partido, movido por um forte sentimento antissemita, anticomunista e anticristão, além de uma ambição implacável. Sua ascensão foi meteórica. Após participar do fracassado putsch da cervejaria em 1923, ele ganhou notoriedade e, 10 anos depois, já comandava 50.000 homens da SS. Um momento decisivo para Himmler e para a SS foi a Noite das Facas Longas, em junho de 1934. Sentindo-se limitado pela subordinação a Ernst Röhm, líder da milícia SA, Himmler conspirou para convencer Hitler de que Röhm era uma ameaça. O resultado foi um expurgo sangrento, onde a SS, sob ordens diretas, assassinou seus próprios camaradas da SA, incluindo Röhm. Esse ato consolidou o poder de Himmler, garantindo autonomia para a SS e colocando-a diretamente sob o comando de Hitler. Em 1936, ele foi nomeado chefe de toda a força policial alemã, unificando sob seu controle a polícia uniformizada, a polícia secreta, Gestapo e os serviços de inteligência, SD, transformando a Alemanha em um estado policial. A obediência era a regra de ouro. A mentalidade era de execução cega de ordens, sem questionamento, resumida na crença popular de que pensar é para os cavalos. Em troca dessa submissão, Himmler ofereceu a seus homens uma nova identidade baseada no credo sangue e solo. Ele construiu uma mitologia racial que misturava a história alemã e paganismo, criando uma espécie de religião secular para substituir o cristianismo. Rituais como batismos eram realizados por oficiais da SS, com o retrato de Hitler no lugar do crucifixo. O controle de Himmler se estendia à vida privada de seus membros. A organização funcionava como uma ordem de cavaleiros, onde o casamento e a procriação eram deveres. Os membros eram pressionados a se casar jovens e a ter um número mínimo de filhos, com as futuras esposas sendo doutrinadas em escolas do partido. Os planos de casamento precisavam da aprovação do serviço racial da SS, garantindo a pureza da linhagem. A mensagem era clara: a vida individual era passageira, mas a linhagem do povo era eterna. Essa doutrinação começava na infância. A ideologia fascista e o antissemitismo eram disseminados de forma insidiosa, desde doces com suásticas até o uso orgulhoso de braçadeiras na escola. O ódio aos judeus era normalizado, ensinando as crianças a vê-los como uma abominação e a causa de todos os males. As organizações juvenis funcionavam como campos de treinamento pré-militar, onde canções sobre o extermínio de judeus eram cantadas, normalizando a violência e baixando as barreiras morais muito antes de o Holocausto se tornar uma política de Estado. A devoção a Hitler era frequentemente forjada na juventude. A atmosfera de adoração era tão intensa, é comparada ao fervor de torcedores de futebol em um estádio, onde a multidão se sentia no paraíso, cantando que não iria para casa até que o Führer falasse. O apelo de Hitler foi amplificado por sucessos econômicos tangíveis. Em 5 anos, o regime eliminou o desemprego de 6 milhões de pessoas. Isso foi alcançado através de um programa massivo que incluía auxílio aos trabalhadores,
atividades de lazer antes restritas à elite, um enorme rearmamento e grandes projetos de construção. Crucialmente, essas iniciativas foram financiadas em grande parte pelo confisco de bens judaicos e por um endividamento massivo do Estado. Para os membros da SS, esses resultados eram a prova milagrosa de que Hitler cumpria suas promessas, um líder de coragem que transformou a Alemanha. Esse fanatismo, nascido da humilhação nacional, da fascinação por uma figura salvadora e de um sentimento inabalável de superioridade, levou a Alemanha, uma nação de grande cultura, à beira do abismo. A natureza destrutiva do nacional-socialismo foi mascarada por seus sucessos iniciais, criando uma forma de cegueira ideológica. Weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. A repressão começou cedo. A partir de 1933, oponentes políticos, principalmente comunistas, foram sistematicamente isolados da sociedade. O incêndio do Reichstag, o parlamento alemão, serviu como pretexto para Hitler declarar o início de uma revolução comunista, justificando a prisão preventiva e sem julgamento de qualquer um considerado um perigo para a Alemanha. A tarefa foi inicialmente da SA e depois transferida para a SS. Com o tempo, a oposição na Alemanha foi praticamente eliminada, pois aqueles que não se alinhavam ao movimento eram enviados para campos especiais, que mais tarde se tornariam os campos de concentração. Hertha, uma ex-membro da SS, relata como se tornou guarda em um desses campos. Aos 21 anos, procurando emprego, foi informada pela agência de trabalho que sua função seria vigiar prisioneiras. Ao hesitar, foi ameaçada de ser enviada para o campo ela mesma. Sem escolha, ela aceitou. Naquela fase inicial, os campos eram de internamento, não de extermínio, mas já eram locais de terror. Ela descreve prisioneiras sendo forçadas a permanecer ao ar livre sob quaisquer condições climáticas, caindo por exaustão ou espancamentos. Diante de tal brutalidade, sua reação era virar o rosto e não olhar. Filmagens da época mostram a vida cotidiana ao redor dos campos, com civis possuindo objetos feitos por prisioneiros e guardas da SS relaxando em piscinas, alheios ao inferno que se desenrolava a poucos metros de distância. A mentalidade dos guardas era de obediência inquestionável. Um ex-membro afirma que, se estivesse em uma torre de vigia com uma metralhadora e um prisioneiro tentasse escapar, ele atiraria, é claro. Em 9 de novembro de 1938, menos de um ano antes do início da guerra, milhares de recrutas da SS se reuniram em Munique para uma cerimônia de juramento à meia-noite, com Hitler presente, enquanto os homens recitavam seu juramento, um evento que marcaria suas vidas para sempre. A cerimônia de juramento da SS era um evento de profundo impacto emocional, onde os recrutas prometiam lealdade a Hitler até a morte. Naquela mesma noite, a Alemanha testemunhou a Noite dos Cristais, a Kristallnacht, o primeiro massacre de judeus em grande escala. Por todo o país, ativistas nazistas assassinaram cerca de 100 judeus, destruíram vitrines de lojas e incendiaram sinagogas. Filmagens amadoras da época mostram bombeiros sendo impedidos de apagar os incêndios por membros da SS, que sorriam enquanto cumpriam a ordem de Himmler, deixar as sinagogas queimarem, mas proteger os prédios alemães ao redor.
A motivação para se juntar à SS era dupla: reerguer a Alemanha e, ao mesmo tempo, elevar o próprio status social. Com o início da Segunda Guerra Mundial, essa embriaguez coletiva rapidamente se transformaria em assassinato em massa. A guerra começou em setembro de 1939 com a invasão da Polônia. A SS desempenhou um papel crucial ao fabricar um pretexto para o ataque. Eles simularam uma provocação polonesa na fronteira, um trabalho sujo que se tornaria uma marca registrada da organização. Além dessas operações secretas, a SS também lutou ao lado do exército regular, Wehrmacht. A liderança da SS acreditava que, ao pagar com seu próprio sangue na linha de frente, a organização ganharia o direito moral de liderar a repressão interna. Esse braço combatente foi nomeado por Himmler como Waffen-SS e chegou a ter 1 milhão de homens. Vistos pelo regime como soldados políticos confiáveis, eles eram a garantia de Hitler contra qualquer instabilidade, interna ou externa. A Waffen-SS atraía jovens por diversas razões. A cultura dentro da Waffen-SS era menos hierárquica que a do exército regular, com oficiais participando das mesmas tarefas que os soldados. Além disso, havia incentivos práticos. Voluntários podiam se formar no ensino médio sem prestar os exames finais, e homens sem educação formal podiam se tornar oficiais, algo impensável em outras unidades. Ao se alistarem, esses homens perdiam sua autonomia. Com o grupo sanguíneo tatuado sob o braço esquerdo, eles se tornavam propriedade da Ordem Negra, um caminho sem volta. Na frente de batalha, a brutalidade era incentivada. Durante a invasão da França, os mesmos jovens vistos em treinamento cometeram crimes de guerra, movidos por uma fúria assassina tolerada por seus líderes como Sepp Dietrich, um dos executores da Noite das Facas Longas. A vitória era a única coisa que importava. A rápida derrota da França em 6 semanas, um feito que a geração anterior não conseguiu em 4 anos, foi vista como uma vingança pela humilhação do Tratado de Versalhes. Um ano depois, em junho de 1941, Hitler lançou a invasão da União Soviética. O objetivo era a destruição do comunismo e a conquista de espaço vital, o Lebensraum. Contra a União Soviética, a guerra foi diferente. Uma guerra de extermínio, influenciada pela doutrinação dos anos 30, visando judeus, comunistas e qualquer opositor.